Novas rachaduras obrigaram mais uma família a deixar a casa no Quintino Face 2, em Ribeirão Preto. Os moradores afirmam que essas trincas começaram a aparecer com o entupimento da rede de esgoto e agora, desalojados, eles cobram providências da prefeitura. Abalado e triste, seu Vlánio aguarda o laudo técnico sobre a situação da estrutura da casa onde morava com o pai e um sobrinho no Quintino Face 2, na zona norte de Ribeirão Preto. O imóvel apresentou rachaduras e fissuras nas paredes, no teto e no chão. O piso está afundando e, mesmo sem o resultado da análise feita pela Defesa Civil Municipal, ele sabe que a residência pode desabar a qualquer momento. Meu pai, por exemplo, ele tem 89 anos e a cada dia que passa ele está mais triste. Nós estamos nessa casa aqui, como eu falei para você, há 32 anos, então não é fácil. Um sonho que vai ruir. Não tem jeito, vai ruir. Não tem condições nem para reformar essa casa, Chimene. Nem para reforma. Tem que demolir e fazer outra. Já neste outro imóvel, é difícil encontrar um cômodo que não tenha rachaduras. A maior delas está na parede do quarto. Mas também tem problemas na cozinha, no corredor e na sala. 3 famílias viviam aqui e tiveram que deixar o local do dia para a noite. Todo mundo vai ter que pagar aluguel. Pagar aluguel. E você vê que o aluguel hoje, por menos de R$900, você não acha. Então, e a situação? Porque pegou todo mundo de surpresa. Minha filha, ela não tem condições de trabalhar porque ela está com problema de saúde. A idade já não permite mais. E os outros, pegou todo mundo de surpresa, tudo fora de orçamento, e aí? Porque se fosse uma coisa que você tivesse esperando, não, ó, isso aí vai acontecer, então, mas foi assim, ó, foi menos de uma semana aconteceu tudo. Nas últimas semanas, várias casas da rua Lara Nilza Raffaini Cação apresentaram alterações nas estruturas. O relatório da Defesa Civil fica pronto nos próximos dias, mas não deve apresentar as causas. Os moradores afirmam que o entupimento da rede de esgoto provocou os danos. A Vanessa teme que a situação piore. Para amanhecer ontem eu não dormi por conta da chuva. O vento, eu falei, meu Deus, agora vai cair tudo, né? Vai começar a cair tudo. Rezei para Deus. A gente pôs o colchão na cozinha, né? Que está menos perigoso. Foi onde a gente conseguiu dormir, porque a gente está com medo. Meus vizinhos de baixo já saíram, porque não tem como ficar. E eu apavorada, né? Porque um dia ou outro, não sei o que possa acontecer aqui. A pedido da produção do Jornal da Clube, o engenheiro civil Anderson Manzoli esteve no local e vistoriou as casas. Ele diz que as trincas foram causadas por uma movimentação do solo, que pode ter ocorrido pelo excesso de umidade. O que deu para perceber é que uma dessas redes, provavelmente de esgoto, ela ficou entupida durante um certo tempo e o esgoto que vinha das casas, elas batiam nessa rede e não podiam dar continuidade ao segmento. Então elas voltaram. Então deu para ver que bem na direção da onde está conectado a rede de esgoto das casas, com o alinhamento da tubulação da rua, a gente percebe que houve esse vazamento, esse afundamento em direção a essa tubulação. Então o que acontece? As casas aqui, todas elas estão tendo um recalque diferencial. O que é esse recalque diferencial? É um afundamento, onde a gente vê que a parte de cima da casa, um pouco mais distante de onde tem essa tubulação, a estrutura está mais firme e mais próximo à tubulação, a estrutura simplesmente afundou. Então a casa quebrou, ficou uma parte mais rígida em cima e uma parte mais mole embaixo, quebrando a estrutura das casas. Logo, as casas estão em risco sim de queda e precisa ser feito alguma coisa. O engenheiro ainda alerta sobre o perigo e orienta cada morador a procurar a justiça. Cada morador deve procurar um advogado, deve procurar um profissional para fazer assistência técnica, onde ele vai gerar um laudo, vai entregar esse laudo para o advogado e o advogado vai entrar com uma ação contra os órgãos responsáveis por essa tubulação e vai pedir o ressarcimento desses valores para que se equilibre os prejuízos e as perdas que eles tiveram. Enquanto isso, as famílias desalojadas cobram auxílio da prefeitura. A princípio, a gente tem em mente em procurar os meios legais para poder resolver essa situação, para que a gente não fique no prejuízo, porque o prejuízo, como eu falei no começo para você, está sendo muito grande, que é o financeiro. Ou seja,
Temos uma casa, temos que sair dela para pagar aluguel. E isso não é justo. Agora que eu te pergunto, como que nós vamos pagar esse advogado? Porque a gente não tem situação de pagar um advogado. E do jeito que está ali, quanto mais dia passa, pior vai ficar. Pior vai ficando. Então, nós está assim. Uma hora você pensa uma coisa, outra hora você pensa outra, porque a cabeça vai a mil. É muito, muito difícil, assim, pra gente. Assim, peço, pelo amor de Deus, que venha, assim, o órgão, né? Resolver isso pra gente o mais breve possível, porque cada chuva é um medo, né? É o medo. Tanto é que na chuva de ontem, o esgoto subiu tudo ali e transbordou de novo. Ximena Osório para o Jornal da Clube. Segundo a Prefeitura, o parecer técnico da Defesa Civil está sendo elaborado e somente depois será possível identificar o que ocasionou então essas rachaduras. Já a Saerp diz que vai enviar uma equipe ao local em caráter emergencial para avaliar o possível entupimento da rede de esgoto. Ao vivo, a Thaisa Pinheiro agora conosco traz outras informações sobre esse assunto que é bastante preocupante. Thaisa? Sim, André, dá para a gente sentir aí o desespero dos moradores. A gente vai dar sequência a esse assunto conversando agora com o advogado Eduardo Silveira. Doutor, a gente ainda não sabe se o problema é público ou privado, mas de qualquer jeito a Prefeitura não deveria ser a maior interessada em resolver o caso. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, telespectadores. A primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que não há um problema privado particular nesse caso, né? O Quintino Faço 2 foi construído em 1980 pela Coab. A Coab era dona daquele terreno, adquiriu aquele terreno, promoveu o loteamento, o empreendimento, assumiu inclusive a responsabilidade técnica por esse empreendimento. Então, se o que está causando o desabamento desses imóveis é o fato deles terem sido construídos sobre um terreno instável, que não deveria ter sido construído, conforme apontado pelo engenheiro, a responsabilidade é da Coab. Se o que está causando essas rachaduras, esse risco de desabamento é uma infiltração da rede de água ou da rede de esgoto, então a responsabilidade é da Prefeitura. Os moradores apenas adquiriram a casa e entraram já prontas, né? Então nós estamos diante de um caso aqui, precisa ficar claro que de uma forma ou de outra é de responsabilidade de entes públicos e não dos particulares, Thaisa. Doutor, o laudo da Defesa Civil deve sair nos próximos dias, mas esse mesmo órgão, ao visitar as casas, indicou que os moradores deixassem o local pelo risco iminente de queda. Diante disso, quais são os direitos desses moradores? Olha, responsabilidade primordial, a responsabilidade social do Estado é que quando a Defesa Civil interdita um local por risco de desabamento, que haja o socorro das vítimas e que essas famílias sejam abrigadas. Não importam se são 6 famílias ou 6 famílias nesse caso, ou 100 famílias, né? E não importa se nós estamos falando de chuvas torrenciais. No caso aqui, ao que tudo indica, o vazamento da rede de esgoto ou a estabilidade do terreno onde foi construída está causando o desabamento dessas casas. Então, essas famílias têm o direito de serem abrigadas pela Prefeitura. A gente viu na matéria o desespero dos moradores, né? E como que eles devem proceder para buscar uma solução de fato para esse caso? Olha, tendo em vista que esse caso já se alonga há alguns anos, não é isso? Eu acho que esses moradores deveriam procurar um advogado da sua confiança. Se não tiver dinheiro, procurar a Defensoria Pública. Já cabe um ingresso na Justiça, nesse caso. Até porque a Justiça tem condições de nomear um perito, um técnico, para que ele emita um laudo dizendo qual é a real causa desse desabamento. Essas famílias têm direito a que os responsáveis, ou a Coab ou a Prefeitura, promovam o conserto das casas. Se assim não o fizerem, elas têm o direito de promover esse conserto e serem indenizadas, não é? Essas famílias também têm o direito, caso elas saíram do imóvel e estão tendo que pagar aluguel em outro lugar, ela tem o direito de cobrar uma indenização e serem ressarcidas por esse aluguel. Né? E sem falar, evidentemente, numa indenização por dano moral, tendo em vista o abalo psíquico sofrido por você ter que deixar a sua casa porque ela está caindo na sua cabeça, né, Thaís? A Prefeitura alega que não foi procurada por esses moradores, porém, uma vez que a imprensa torna público o fato, já não seria o suficiente, doutor, para tomar aí uma atitude? Sim, há muitos casos, né, em que
a prefeitura, em casos como esse, que no caso nós estamos falando de 6 famílias, né? A prefeitura teria condições de pagar, inclusive, um aluguel social para que essas famílias ficassem abrigadas, não é? Se já está constatado, até pela Defesa Civil, que está correndo risco de desabamento, essas famílias tiveram que sair de lá, não tem mais como a prefeitura se omitir. É um problema da prefeitura, é a responsabilidade social da prefeitura. Ainda que fique provado, né, que não é o vazamento de esgoto ou o vazamento da rede municipal de água que está causando essas rachaduras, esse desabamento, né, a prefeitura tem a responsabilidade social de acolher e prestar socorro a essas famílias que tiveram que sair das suas casas por determinação da Defesa Civil. Ok, doutor, obrigada então mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E eu volto daqui a pouco com as últimas informações. André. Obrigado, Thaisa Pinheiro. A gente volta a se falar daqui a pouco então.